Fala, torcedor gremista. Hoje, então, vou fazer uma reflexão um pouco diferente com vocês. Eu quero pensar algumas questões do jogo da seleção brasileira no sábado, né, que foi a estreia do Dorival Júnior, e pensar alguns conceitos que foram utilizados ali e que são comuns também ao Grêmio nessa temporada. Antes disso, vou pedir já para vocês darem o like aqui no vídeo para se inscrever, para ajudar que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Bueno, gente, então por que eu resolvi fazer essa comparação, pensar que lições que a seleção brasileira deixa para o Grêmio, a seleção do Dorival Júnior e o Grêmio do Renato? Porque basicamente o sistema de jogo que o Dorival colocou no sábado contra a Inglaterra é parecido com o que o Renato vem fazendo no Grêmio e que na verdade é um sistema de jogo que é muito utilizado na Europa, que é basicamente um 4-3-2, né? Com 4 jogadores, uma linha de 4 jogadores na defesa, 2 volantes, 3 jogadores de meia e um na frente. Teve variações no jogo do Brasil, mas eu vou pensar mais ou menos da maneira como iniciou posicionado. Sendo que, no caso do jogo do Brasil, eu penso que a seleção brasileira teve um desempenho em campo muito bom. Ainda assim, eu vejo coisas que não foram tão bem na seleção. Eu tô falando só dessa partida, tá? Esqueçam as partidas anteriores, esqueçam a era Diniz, esqueçam a era Tite, pensando essa partida do sábado contra a Inglaterra. Tá? Que eu acho que o Brasil fez um bom jogo. Eu fiz um vídeo que eu tenho uma análise aqui sobre esse jogo, que eu fiz, pode procurar aqui nos meus vídeos, né? Mas mesmo assim eu vejo algumas deficiências. Mas eu diria que se comportou muito bem a equipe do Brasil, principalmente no setor de ataque, que é o foco desse vídeo aqui. Eu quero comparar o setor ofensivo, o comportamento do setor ofensivo do Brasil e do Grêmio, pensando a maneira como jogou no sábado e a maneira como o Renato vem posicionando o Grêmio ao longo desse primeiro semestre, que tem mantido basicamente um sistema de jogo parecido nesse 4-2-3-1. Né? No caso do Grêmio, tem jogado base. Esqueçam volantes e a linha de defesa, que também importam até para a maneira que vai atacar, mas não é o foco aqui, tá? Eu quero pensar realmente os jogadores de frente. Esse trio ali no meio, que basicamente um meia, dois jogadores mais na ponta e um atacante. Né? Então o Grêmio tem jogado mais ou menos assim, claro que também mudam as peças, mas o time que se consolidou basicamente com o Cristaldo, Pavon, Gustavo Nunes e o Diego Costa. E a seleção brasileira jogou com o Lucas Paquetá no centro, pela direita o Rafinha, pela esquerda o Vini Júnior e um pouco mais à frente lá o Rodrigo, que na minha opinião o Rodrigo foi o melhor jogador em campo pelo Brasil. Claro que alguns outros bons jogadores também, mas ele foi o melhor em campo na minha modesta opinião. Teve variação, o Rodrigo não jogou lá fixo como centroavante, até porque ele não tem essa característica, ele não tem nem esse físico, ele é um jogador mais móvel, né, um jogador mais leve, e jogou muito buscando o jogo, indo pela ponta, revezando muitas vezes até com o Vini Júnior. Né? Já o Grêmio joga com o Diego Costa ali bem posicionado na frente. E assim, o desempenho do Grêmio, se vocês forem ver ao longo dos meus vídeos aqui, eu tenho críticas, né? É claro que eu vejo coisas também positivas no como o Grêmio vem jogando, mas tem muitas coisas que me incomodam e eu tenho expressado muito isso aqui. O como eu não tenho gostado do posicionamento dos pontas do Grêmio, eu não tenho gostado da previsibilidade, isso eu falei em vários vídeos aqui, coisa que não aconteceu na seleção. Então, por que acontece de na seleção nós termos uma dinâmica de jogo que desafia o adversário, uma dinâmica de jogo que traz alternativas e no Grêmio não? É claro que a primeira resposta que vai vir na cabeça de qualquer um que esteja vendo esse vídeo é que os jogadores da seleção são muito mais qualificados, isso é uma obviedade. Mas eu diria que esse é um dos fatores, mas tem outros fatores que são tão importantes quanto. Basicamente, eu diria assim, a característica de jogadores, o posicionamento e a maneira como se movimentam em campo. O que eu quero dizer? Olha só, gente. Quando tu tem 3 jogadores de meio, né, assim, um centralizado, vamos pegar assim, um centralizado aqui, um na ponta direita e outro na ponta esquerda,
esses jogadores não podem ficar fixos nessas posições. Ainda mais num campo de jogo onde fica um bem na ponta e o outro bem na outra ponta. Porque senão tu vai jogar esses jogadores lá para as pontas e eles vão ficar sempre jogando de um lado ou só de outro. Então o que acontece? Tu tá aqui. A defesa do adversário está aqui com 4 ou 3 jogadores, né? E quando vai ter enfrentamento, o jogador de um lado vai enfrentar só o jogador de outro lado, né? E assim vai indo. O outro lado a mesma coisa. E isso é muito previsível. O jogador pode marcar o outro, digamos que a distância, ele fica fixo aqui, ele sabe que o jogador vai vir por esse lado, ele vai bloquear por ali. Para sair disso é necessário triangulação. Então o jogador está aqui, ele toca a bola, tipo assim, toca para cá, passa a bola para cá, ele se movimenta para cá, esse jogador de cá vem para cá. Enquanto isso, esse aqui vem por trás. Ou outras variações. Esse jogador central ele pode recuar, o da esquerda pode entrar por aqui, o da direita, enquanto isso, pode ir para o meio. Isso se faz com movimentação sem a bola e também com passes curtos. Jogadores que vão trocando passes em proximidade e pode fazer também um passe transversal, ter o drible, né? Isso acontece, então, a partir dessa movimentação em campo. E isso é uma das coisas que mais me preocupa no Grêmio nessa temporada. O Grêmio não faz esse trabalho. O Grêmio fica muito fixo, muito estático com esses jogadores. E o que acaba acontecendo? Fica esse jogador no meio, os outros na ponta. E o meio de campo fica despovoado. Inclusive, dificulta até o trabalho de marcação lá no campo de ataque. Dificulta até para marcar a saída de bola do adversário. O adversário acaba vindo para um corredor central, porque o time do Grêmio fica com jogadores aqui posicionados. Dificulta até o trabalho dos próprios laterais, né? Então, assim, e na seleção brasileira isso não aconteceu nesse último jogo. Então, são jogadores que têm uma mobilidade maior para explorar o campo de jogo, tanto com a bola quanto sem a bola, e não ficar fixo numa ponta ou na outra. E isso é a grande lição não que eu não soubesse, mas é bom a gente falar a partir de um jogo que, digamos, muitos de nós aqui vimos, que é o jogo da seleção brasileira. Né? Então, essa para mim é a grande lição que a seleção do Dorival Júnior deixa para o Grêmio de Renato Portaluppi. O Grêmio vai ter que modificar um pouco isso. Vai ter que... olha, o elenco do Grêmio está aí, não vai ser muito modificado ao longo da temporada, a gente não pode se iludir muito. Então, eu acho que com posicionamento isso pode se modificar um pouco. As peças que estão ali, o Pavon não pode ficar só na ponta. O Pavon é um jogador de muitíssima qualidade. Soteldo nem se fala. O Soteldo com a bola ele pode jogar na ponta, ele pode vir para o meio. E não estou falando só de começar o jogo no meio, estou falando da mobilidade ao longo do jogo. Ele já fez isso no Santos muitas vezes, então confio. O Gustavo Nunes, a gente está conhecendo esse ano, mas eu sei que ele pode fazer também. Tá? Então, esses são modos de se desenrolar a partida que vão ter que se desenvolver no Grêmio na temporada. Porque assim, agora no Campeonato Gaúcho, o Grêmio ainda não jogou a semifinal, vai entrar em campo daqui a algumas horas. E a gente não sabe como é que vai ser, mas não importa agora o que vai acontecer. A questão é que ao longo da temporada, o Grêmio vai enfrentar adversários que vão agredir o meio-campo do Grêmio muito mais do que tem acontecido no Gauchão. Os times adversários vão estudar o Grêmio. Os do Gauchão fazem isso. Só que falta um pouco mais de qualidade para eles conseguir pressionar o Grêmio como gostariam, sem sombra de dúvida. Então, isso é algo que me preocupa. Já me preocupa. Até caso o Grêmio passe na final, para enfrentar o Juventude, já me preocupa essa característica. Mas temos condições. Agora, mais para frente, teremos dificuldades jogando dessa maneira como a gente vem jogando. Quero saber o que vocês pensam sobre isso. Vocês acham que é cabida essa comparação? O Brasil vai jogar daqui a pouco de novo. Eu vou ver a partida. Vou fazer um vídeo amanhã. Depois, hoje de noite, vai sair o vídeo da análise também do jogo do Grêmio e Caxias. E a gente vai seguir o trabalho aqui, tá? Curtam esse vídeo, se inscrevam, enviem para mais pessoas. A gente se fala e dá-lhe Grêmio.